uma escritura no livro de Apocalipse, capítulo 7. Você trouxer as suas Bíblias, ou quem lê no celular, importante a palavra, né? Capítulo 7, do verso 1 ao versículo 4. Amém, Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo 7, versículo 1. Amém. Diz assim: Depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danificai a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas o céu para todos. Amém? Aleluia. E viu o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Amém. Amém. Fechamos nossos olhos, Senhor Glória a Jesus. Deus, aleluia, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite abençoada. Nós estamos na tua presença, aqui em simplicidade, esse lugar simples, mas que o Senhor escolheu, meu Deus, aqui para a mim chamar-se uma casa de oração, como o irmão Antônio orou aqui no início. E aqui onde nós podemos nos congregar em torno da tua palavra, para poder louvar o teu nome, termos companheirismo uns com os outros em torno dela, poder ouvir a tua palavra, meu Deus, que é o alimento para a nossa alma. Amém. Está produzindo no coração do teu eleito, teus filhos, uma fé sobrenatural, uma fé de rápido. Amém. Aleluia. Isso, meu Deus, é o que nós estamos na expectativa. Não viemos aqui para simplesmente vermos uns aos outros, mas viemos aqui porque precisamos dessa fé sobrenatural para um dia sairmos dessa terra. Aleluia. Mantenha nós debaixo dessa expectativa e deixe, meu Deus, com que essas coisas não sejam apenas palavras, mas isso possa se tornar real no coração de cada irmão, cada irmã. Amém, que realmente deseja. Amém, ardentemente. Amém, receber da parte do Senhor. Amém, a tua palavra viva. Esta é a minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Vamos, pode sentar. Amém, eu costumo, amém, sempre começar a falar de algum tipo de assunto. Geralmente eu começo em Araranguá. Às vezes dá ocasião que eu começo em outro lugar, né? E eu vou procurando sempre falar aquele mesmo assunto onde eu vou, para que todos os irmãos possam ser participantes da palavra, né? Então tem um ditado que diz que a repetição é a mãe do aprendizado, né? Então, quanto mais você fala a palavra, mesmo que algumas coisas nós já sabemos, mas quanto mais se fala, a gente aprende mais, né? A gente guarda melhor. Então, eu percebo isso até no nosso grupo ali, que tem coisas que a gente fala, a gente vê que pessoas às vezes fazem a mesma pergunta, e todos eles captam na mesma hora, né? Outros, né? Pessoas que fazem algumas perguntas que a gente pensa assim, pô, essa pergunta, tantos anos poderiam saber, mas não é assim, né? Cada um tem um tempo certo para poder captar a palavra, né? Que Deus tem trazido. Amém. Na outra vez que nós estivemos aqui, eu mostrei os irmãos a respeito da vinda do Senhor e mostrei um versículo para vocês sobre Isaías 61, a respeito da primeira vinda, que a primeira vinda do Senhor vinha no ano aceitável do Senhor, que é o tempo do sacrifício, né? Jesus veio como Cordeiro Pascual, e logo na sua terceira vinda, quando ele veio montado num cavalo branco, então ele veio como labareda de fogo, tomando vingança, né? Daqueles que hoje nos atribulam, não é verdade? E eu ouvi o pastor Raimundo pregando para nós ali em Araranguá,
Tem frases que você ouve que fica gravado, fica guardado, né, no coração, né? Principalmente quando é aquela frase que vem e encontra a tua necessidade, né? Quer dizer, a tua luta que tu está passando, aí tu te depara com aquilo, né? E aí disse assim, que hoje aqui na segunda vinda de Cristo que nós estamos vivendo o tempo de sermos cordeiro, né? E nós sabemos, né, que cordeiro é animal de sacrifício, né? Então aqui estamos sendo sacrificados, aqui nós somos perseguidos, injuriados, caluniados, enfim. Todas as coisas negativas acontecem, que parece que é negativo, mas não é, porque também isso serve para o amadurecimento da nossa fé, né? Essas coisas realmente são necessárias, tem que ser assim, não poderia ser diferente, né? Então, hoje somos atribulados, e eu sempre costumo dizer, olha irmãos, quando Deus nos chama, Deus não chama nós para um piquenique, Deus chamou nós para uma batalha, Amém. uma guerra constante, não é verdade? Quando Deus chamou ali o povo de Israel para a batalha contra os Amalequitas, amém, na liderança de Gideão, a primeira coisa que Gideão disse foi o seguinte, olha, os covardes e os medrosos podem voltar para casa agora, né? Então, Deus já foi dispensando aqueles que tinham medo, que eram covardes, né? Deus quer pessoas que realmente sejam valentes, né? Não tem medo de enfrentar o diabo, né? Glória a Jesus. Amém. Desde que nós enfrentamos o diabo com as armas corretas, né? Amém. Amém? Porque Paulo diz que nós temos que sempre usar as armas da justiça, né? Que é da direita e que é da esquerda. Alguém disse assim para mim, tem um irmão ali em Araranguá, não vou citar o nome dele, mas ele é um irmão assim, bastante rebelde. Ele. Eu gosto dele, mas ele é bastante rebelde. Aí ele disse para a esposa dele assim, que ele gostaria que o diabo se materializasse, que tinha vontade de dar uma bofetada no diabo, né? Eu digo, olha irmão, a esposa dele comentou comigo, eu vou dizer uma coisa para ti. Eu não preciso esperar o diabo se materializar para te dar uma bofetada nele. Quando você se sujeita a Deus e tu resiste o diabo, Amém. e ele foge de ti, Aleluia. é a maior bofetada que pode dar na cara do diabo. Verdade. Então Glória a sabe Jesus. o poder que a palavra tem Aleluia. contra o inimigo. Amém. A Aleluia. palavra tem um poder muito grande. Vamos dizer, quando Jesus Cristo resistiu o diabo com a palavra, Satanás levou um choque de 6 Amém. mil volts. Amém. Então, que bofetada, né? Amém. Né? Glória a Então, Jesus. se as pessoas soubessem que o poder, quando você usa a palavra certa, para se defender de Satanás, né? Não as tuas armas, não a tua própria justiça, a tua razão, mas que tu usa a palavra certa, né? Que o diabo tá esperando que tu vai reagir humanamente, que tu vai usar as tuas forças, que tu vai usar a tua razão, como aquele ditado, né? Ele só solta o burro e espera a reação das pessoas. E quando um cristão, irmão, toma posição pela palavra e você não usa as tuas próprias armas, tá? Você tem uma vitória sobre o diabo imensa, né? Ai, meu Deus. Ele sai disparado de ti, Glória a né? Jesus. Aleluia. Então, graças a Deus que a palavra nos traz instrução para tudo, né? Então, graças a Deus estamos aqui para a batalha, né? Amém. Amém. Então, essa escritura que eu tenho visto de alguns cultos, Apocalipse capítulo 7, verso 1 ao 4, também que mostra esta visão que João viu. Ele estava vendo aqui esses 4 anjos, né? Os 4 anjos, com letra minúscula, é pessoa, né? É homem. Só que esses 4 são mensageiros, né? Só que esses mensageiros aqui não são de Deus, né? Esse aqui eles têm uma outra missão. Esses 4 anjos, amém, a Bíblia diz que eles têm a missão de danificar a terra, né? Então esses anjos são aqueles que retêm os ventos. E nós sabemos que pelas escrituras, ventos sempre tipifica guerras, né? E é interessante que passou por alto muitas vezes essa escritura que eu lia também na mensagem, a respeito dessa escritura. Quando eu olhava para esses 4 anjos aqui, eu via isso aqui apenas no segundo ai, que foi a Segunda Guerra Mundial, profetiza primeiro ai de Apocalipse, a Primeira Guerra Mundial, o segundo ai é a Segunda, e o terceiro ai é a Terceira, que nós não entramos ainda. A gente sabe que o terceiro ai, a Terceira Guerra Mundial, acontece só lá no final, depois do período da grande Amém. tribulação, depois que Moisés e Elias são arrebatados, né? Se nós vemos lá no capítulo 11, versículo 11, Moisés e Elias ressuscitam depois de serem mortos. Vocês podem ver, irmãos, que as coisas são tão perfeitas, né? Que
profeta diz que o número 11 é o número que Deus desce ou para destruir ou para levantar. Vocês lembram das torres gêmeas, quando elas foram destruídas? Todos os irmãos da mensagem que fizeram a matemática sobre elas, todas elas davam 11. Foi no dia 11 de setembro, não foi? E todos os cálculos, 110 andares cada uma, tirando zero, nós temos 11 e 11. Tudo apontava para o número 11. Então o que acontece? Ali naquela ocasião Deus desceu para destruir. E nessa situação de Moisés e Elias, no capítulo 11, versículo 11, Deus desce para ressuscitar eles. Né? Então eles são ressuscitados no capítulo 11, verso 11, sobe ao céu. No capítulo 12 eles sobem, no versículo 12 eles sobem. E lá no versículo 15 do capítulo 11, então que o sétimo anjo toca a sua trombeta. Então quando o sétimo anjo toca a trombeta, então lá vem o terceiro ai. Né? Então agora no terceiro ai, Deus vai dar a paga, né? Vai pagar, amém, com a mesma moeda, amém, o que as nações fizeram até hoje, né? Então com fogo eles feriram, com fogo eles vão ser feridos. Né? Quando os Estados Unidos atirou aquela bomba lá em Hiroshima e Nagasaki, queimou aquele monte de japonês lá, né? Até hoje tem pessoas com sequela daquelas bombas. E eles pensam, né, que os anos se passaram, passou todo esse tempo, né? As pessoas se esquecem fácil, né? E eles não sabem que está tudo guardado. Amém. Que um dia eles vão ter que tratar com Deus, né? O profeta disse, quando eu olhei para os Estados Unidos, minha última visão que eu tive, aonde meus olhos podiam alcançar, era tudo ruínas. Né? Não tinha mais nada em pé. Agora eles vão começar. Agora nesse tempo, chega o tempo de eles começar a pagar cada bomba que eles atiraram, cada nação, né? Que eles entram nos países, bombardeio, tira o governo, coloca o governo para manter o poder, para ter o controle do petróleo, né? O ouro negro, o petróleo hoje, né? Então eles fazem o que eles querem. E eles pensam que Deus não está vendo, que eles são um país abençoado, como Israel pensava, né? Nós somos uma nação santa. Vamos fazer o que nós fizer e nada vai acontecer. Eu estava conversando com o irmão Edgar agora há pouco tempo ali atrás, falando com o irmão Edgar assim, irmão Edgar, amém. A gente vê que tem pessoas, e principalmente ministros, né, pastores, que às vezes eles começam a ser abençoados, assim. Deus começa a abençoar, dar entendimento, eles começam a pregar a palavra, daqui a pouquinho as pregações deles começam a se destacarem. E eles começam a ficar famosos pela pregação. Só que eles não sabem que aquilo às vezes se esquece que aquilo é um dom de Deus, não é uma capacidade humana. Amém. Porque a palavra não é uma capacidade humana. Amém. Tem doutores que não compreendem nada das escrituras, tem pessoas semi-analfabetas que captam tudo. Porque é Deus, tem que ser Amém. Deus. Amém. E a pessoa tem que reconhecer que tudo que ele recebe, toda a boa dádiva, todo o dom supremo vem do Senhor. Aí eles começam a se destacar, eles começam a ficar conhecidos a nível nacional, como eles vão dizendo, né? O pastor fulano de tal é referência nacional. Tá, tudo bem. E eles começam também a ser abençoados no sentido de um avivamento, de salvação de almas, seus tabernáculos começam a encher. E vocês podem notar que acontece. Daqui um pouquinho tem uma jactância, que eles têm aquele pensamento que eles podem fazer qualquer coisa e Deus aprovar. E Deus não aprova qualquer coisa. É verdade. Amém. Né? O homem sai fora da palavra, Deus lá na frente vai chamar a atenção dele, vai corrigir ele. Volta, está fora. Né? Fez assim, vamos acertar. Então, ninguém faz o que quer e acha que eu vou fazer o que eu quero e Deus vai aprovar tudo. Deus não aprova tudo. Deus só aprova a sua palavra. Amém. Quando Deus para Jeremias, Jeremias, o que tu veja? Ó Senhor, eu vejo um pé de amendoeira, que significa o atalaia. Então tu viste bem, porque isso sou eu que zelo pela minha palavra. Aleluia. Deus tem o zelo na sua palavra para fazer ela Amém. se tornar real. Deus não tem zelo na minha palavra. Eu posso dizer algo para vocês que, esperando que vai acontecer, e se não for a palavra de Deus, aquilo nunca vai acontecer. Deus não tem obrigação com a minha palavra. Deus tem obrigação com a palavra Amém. dele, para fazer a sua palavra se cumprir. Não é verdade? Amém. Amém. Então, esse terceiro ai acontece lá no finalzinho, depois que Moisés e Elias então são arrebatados. Amém. Então as nações vão ter, amém, ali o seu juízo. Então,
na terceira vinda se cumpre a segunda parte da escritura que eu citei aqui, de Isaías 61, que o Senhor desce do céu com labareda de fogo tomando vingança. Amém. Então, Aleluia. para vingar todas essas nações, Amém. todos que hoje nos atribulam, eles serão vingados. Amém. Do Senhor. Bom, então, esses 4 anjos aqui, eles sempre surgem em cada ai. Amém. No primeiro ai, eu estava lendo isso na mensagem, as 10 virgens, 144 mil, quando iniciou-se a Primeira Guerra Mundial, em 1914, e era um pacto bem certinho. Era o Kaiser da Alemanha, os homens que eles retêm os ventos, os que têm a guerra, os que fazem as guerras, né? Eles que fazem os ventos soprar, eles que causam as guerras, né? Estava lá o Kaiser da Alemanha, estava o rei George da Inglaterra, estava o czar da Rússia, e eu não estou lembrado que era o presidente dos Estados Unidos naquela ocasião, mas ele tinha aqueles 4 principais homens que eles tinham as armas de guerra. E os irmãos sabem, né, irmãos, que, né, quem estudou, quem sabe, amém, nota que, amém, todas as outras guerras que existiam, era espada, né, era guerras local, foi a primeira guerra que envolveu o mundo todo, por isso que se tornou-se a Primeira Guerra Mundial, né? Ela envolveu o mundo todo. E aí, quando a gente olha para essas guerras que aconteceram com o cumprindo das Escrituras, a gente volta lá em Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. O que diz lá? Diz assim, que primeiro o Senhor passa pela cidade e passa selando aqueles que estão gemendo pelas abominações que acontecem em toda a terra. Então, vê que sempre a misericórdia de Deus vem na frente. Né? Deus é um Deus de misericórdia. E o desejo de Deus é mais salvado que condenar. Na verdade, as pessoas, os que vão ser condenados porque querem ser condenados. Né? Para as pessoas chegarem a uma condenação, as pessoas vão ter que rejeitar Deus. Eles vão ter que dizer muitas vezes não para Deus. Por quê? Porque Deus está sempre insistindo. De uma forma, de outra. Deus sempre manda uma mensagem e se revela para você de uma maneira. Sempre chama. E a pessoa passa a vida toda dizendo não. Então, quando chegar lá, né, as pessoas vão ser conscientes. Aqueles que forem ser condenados, eles vão ser conscientes que oportunidade eles tiveram. Hoje as pessoas podem dar razão desfarrapada pra gente, né? Ah, não por isso, não por aquilo. Meu como do fulano, Beltrano, ciclano. Não, mentira. Para servir a Deus não existe desculpa. Amém. Amém. Não existe desculpa. Glória Né? a Jesus, aleluia. Amém. Se pegar a igreja primitiva e colocar como nosso modelo, eles tinham razão de sobra para não servir Jesus. Eles sim foram perseguidos, foram mortos, fogueira, leão, e aquilo sim era a prova, né? Hoje nós estamos aí, né? Na tranquilidade, tudo fácil, né? Então, se colocar isso como nosso modelo, ninguém tem desculpa para dizer que não pode, que não consegue. Consegue sim. Então lá as pessoas vão admitir. Quando chegamos lá no capítulo 15 de Apocalipse, o que a gente encontra lá? As próprias virginésias que passam pelo juízo da tribulação. Quando chega lá no final, eles dão glória a Deus, admitindo que eles tinham que passar por aquilo. Senhor, é a tua justiça, grande é o teu juízo. Era isso mesmo, nós merecia isso. Nós negligenciamos o tempo que tinha azeite, nós não quisemos ver uma vida meio tranquila, deixamos a nossa lamparina vazia, graças que o Senhor nos deu de conseguir chegar até aqui. O justo é o teu juízo. Eles vão reconhecer que foi negligência. Né? Então sempre a misericórdia de Deus vem na frente. E misericórdia. Eu, irmão Bruno, prega a mensagem titulada Advertência e depois juízo. Você pode ver que antes de Deus trazer juízo, em toda a Escritura, Deus sempre traz primeiro uma advertência. Amém. Né? Ontem eu estava pregando lá em Alvorada, e agora uma irmã perguntou no grupo para mim, eu queria falar a palavra advertência e falei oportunidade. Né? Na verdade, essa mensagem é a última advertência de Deus. Amém. O profeta disse na era de Laodiceia, essa é a última advertência que Deus está trazendo. E Deus está advertência. Olha, irmão, quantos anos essa advertência na terra advertindo? Então, se alguém não for salvo, porque não quer ser. Verdade. Então, o que acontece? Primeiro, o Espírito Santo passa. Ele passa no intuito de ver onde é que estão os dele. Aí, a ordem passa pela cidade, e aqueles que estiverem ali orando, gemendo, que estão realmente, não estão satisfeitos, conformados com o mundo hoje, com Sodoma, então, sela todos eles com um sinal na sua testa. A gente sabe que esse sinal na testa não é a testa física, é no entendimento.
Amém? Esse selo é o Espírito Santo no nosso entendimento, renovando nosso entendimento, Amém. mudando a nossa maneira de pensar. Aleluia. Então, depois que passava esse anjo selando, então atrás vinha aqueles anjos com armas destruidoras. Ô, irmãos, naquele tempo não tinha essas armas que nós temos hoje. Naqueles dias lá era aquela espadinha feita de bronze e de cobre, era o máximo que eles tinham. Essas armas destruidoras são essas armas que vocês têm hoje, metralhadora, míssil, armas bélicas. É disso que o profeta está falando. Destruição em massa. Uma ogiva nuclear é um botão e milhares de pessoas mortas. Fora as sequelas que ficam depois. Então realmente é destruição. Então eu disse, olha, depois que tu passar e selar todos eles, então depois que o Espírito Santo selar os 144 mil, irmãos, as pessoas nem sabem o que vai acontecer. O que as armas destruidoras que as nações têm hoje vão fazer. Então, amém? Isso aqui está acontecendo o tempo todo. Essas coisas acontecem, elas vão se repetindo em tempos diferentes. A palavra ela é composta, ela tem duplo significado, ela tanto vale para um tempo quanto vale para outro tempo. Então, esses anjos que têm os ventos, as guerras, eles estavam prontos para destruir. Que a missão deles é a destruição. Mas como Deus tem o zelo pela sua palavra, e 144 mil tem que ser selado com o Espírito Santo, então o que o Espírito Santo diz? Cesse os ventos. E o profeta disse, isso aconteceu em 1914, quando iniciou a Primeira Guerra Mundial, o primeiro AI. Então, o Senhor fez com que eles parassem. E vocês notem que realmente foi algo da parte de Deus que fez com que eles parassem, porque até hoje não sabe por que eles assinaram o armistício e acabou a Primeira Guerra Mundial. Simplesmente no dia 11 de novembro, às 11 horas e 11 minutos em ponto, terminou a Primeira Guerra Mundial. Eu disse para os irmãos hoje, por que foi 11, 11, 11? Novembro é 11. Dia 11, 11 de novo. 11 horas, 11 minutos. 4 vezes 11. O que Deus estava mostrando? Deus estava mostrando que o 11 é a 11ª hora, que é a última hora do dia. Amém. A 11ª hora das Escrituras, aonde Deus chama os últimos trabalhadores para a sua seara. Amém. Lembra daquela parábola lá de São Mateus? Trabalhador da 11ª hora? Porque o dia para o povo judeu lá não era como o nosso dia de 24 horas, era de 12 horas o dia. Então o dia começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. Então era a primeira hora, segunda hora, terceira hora, e assim ia. Por isso que a vez que Jesus morreu na hora 9, às 3 horas da tarde. Então a 11ª hora, 5 horas da tarde, a última hora do dia. Que hora que eles estavam entrando? Estávamos entrando, Deus estava dizendo em forma de símbolo para nós. Ninguém viu. Porque a palavra de Deus veio ao profeta, ninguém tinha que ver. Quem é que vê isso? Profeta. Quando o profeta viu isso, não foi uma simples coincidência de um monte de 11 aparecendo. Quando o profeta viu, ó, isso aí, ó, 11ª hora começando. Percebeu? Então Deus dá sinal para o seu profeta. Amém. Esses sinais que Deus dá desses acontecimentos, como o Gruchal batendo o teu sapato na mesa, é tudo sinal para que o profeta pudesse ver e dizer para nós, ó, gente, quando isso aconteceu, em 1918, que a guerra terminou exatamente 11 de novembro, às 11 horas e 11 minutos, Deus estava anunciando o quê? Estava iniciando a 11ª hora, a última hora do dia. Amém. O que estava se cumprindo? Estava se cumprindo Zacarias, capítulo 14, versículo 7. E será que no tempo da tarde haverá luz? Então o que Deus está anunciando? Que o tempo da tarde estava chegando, a luz do entardecer estava chegando. Amém. Amém. Deus já tinha o profeta sobre a terra. Amém. De 1909 a 1918, 3 planetas tinham se alinhado nesse período. Era um ciclo de 3 planetas se alinharem. E nessas mesmas datas, 3 grandes homens nasceram para essa advertência final. Só as pessoas não querem ver mesmo isso, sabia? Amém. As pessoas querem ir para o porão escuro. Não, não quero ver, não quero saber dessas coisas. Pode fazer, mas isso é verdade. 3 planetas se alinharam. Nessa data nasceu William Branham,
Billy Graham e Oral Robson. Sim, correto. Amém. Os 3 anjos que viriam para o tempo do fim. Amém. Os que chamariam os nominal, os que chamariam os pentecostal e o que chamaria a noiva eleita. Glória a Jesus. Amém. Tudo dentro desse período. Amém. Bem nesse período, 11, 11, 11, mostrando que hora estamos chegando. Estamos na 11ª hora, a última hora do dia. O que acontece? O profeta veio com uma mensagem no tempo da tarde, quando está nublado, não é dia nem noite. Pior horário para se dirigir um carro, quando está escurecendo. As trevas e a luz estão quase se unindo de novo. Quase quebra o que Deus disse lá no princípio, separa a luz das trevas. Mas quando chega a hora de entardecer, é tão semelhante. As trevas não é tão escuro e o dia não está tão claro. Quase parecido, Mateus 24, 24, que quase ofusca os olhos das pessoas para ser enganado. E quando chega nesse tempo nublado, nuvens de doutrina, Deus envia uma luz. Amém. A luz do entardecer. Jesus, O aleluia. mensageiro entra em cena com a mensagem Aleluia. e traz para nós, Amém. amém, Glória a a Jesus. luz, o esclarecimento, amém, dessas coisas que Deus tem nos mostrado. Aí nós pensamos assim, graças a Deus estamos no entardecer. Não. Estamos um pouquinho mais adiante do que isso ainda. Estamos um pouco mais adiante. Luz entardecer, a hora da tarde. Deus cumpriu. E se os irmãos lerem na mensagem, vocês costumam ler ou ouvir, nós temos que ler, temos que ouvir. O profeta diz na mensagem, qual a atração sobre a montanha? Ele diz assim, eu estava no Monte Pôr do Sol. Lá no Monte Pôr do Sol, Deus cumpriu a sua palavra. Quando aqueles 7 anjos desceram, e ali no meio de 7 anjos estava Jesus Cristo. Começa a dar testemunho dessas coisas. Aí ele disse assim, aquilo que aconteceu era uma profecia que alguém tinha profetizado. Aí ele diz, lembra, irmão Jacques Moura, que você profetizou? Eu indo para o oeste, e eu com aquela alavanca na mão, e bati naquela rocha, e Deus trouxe revelação do que estava escrito ali embaixo. Aquilo que você profetizou na mensagem Senhor Exerce o Tempo, que eu falei, aquilo era uma profecia. Hoje a história já está cumprido. Vejam como a palavra vai se cumprindo e as pessoas nem vão notando que vão... As pessoas não notam o cumprimento da palavra, o que eles esperam? Eles ficam descansados, tem muita coisa para se cumprir. Não diz o descobrir, eles vão descobrir que a maioria já está cumprida. Amém. O profeta diz, aquilo era profecia quando eu preguei a mensagem Senhor Exerce o Tempo, em 62. E diz, agora virou história, já está no passado. Amém, Jesus, Então, agora aleluia. já nem é mais, já não era mais profecia, já teve o seu cumprimento. Ele disse, eu nunca tinha pensado nisso. Monte Pôr do Sol, hora do entardecer, é a mesma coisa entardecer e pôr do sol. Amém, aleluia. Por que será que alguém botou o nome daquele Monte Pôr do Sol? Quando a pessoa botou o nome daquele Monte Pôr do Sol, não sei quem foi que botou o nome de Monte Pôr do Sol, a pessoa colocou inspirado por Deus, sem saber que aquele nome que ele estava escolhendo para aquela montanha era para cumprir a profecia de Zacarias capítulo 14, versículo 7. E no tempo do entardecer, no Monte Pôr do Sol, Deus cumprirá a sua palavra. Amém. Então, e isso já está passado. Não é mais entardecer. Já é profecia cumprida, história. Amém? Amém. Aí alguém diz, onde é que nós estamos? Depois o profeta disse assim, eu estava vendo o filme dos judeus retornando para a Palestina. E quando eu li aquele filme, e no relógio da ciência estava 3 minutos para meia-noite. E como o profeta falou, 3 minutos para meia-noite, 3 minutos para meia-noite, 3 minutos para meia-noite. Nós ficamos na expectativa, falta 3 minutos para meia-noite. Daqui um pouquinho o profeta pregando a mensagem, a festa das trombetas. Ele agarra e disse assim, eu olhei para o céu e disse, a meia-noite já está aqui. Vê? Como é mais tarde que se espera, como que Laodiceia caiu na escuridão, como que aquela lua lá, quando o Papa saiu de Roma para visitar Jerusalém, primeira vez que um pontífice sai de Roma e vai até Jerusalém, foi naquela ocasião, depois da reforma da igreja. Então quando isso aconteceu, deu aquele eclipse total da lua, e naquele eclipse apareceu exatamente as 7 eras da igreja, cada lua na sua fase, mostrando uma era que tinha passado. Tudo que Deus faz na terra, primeiro ele confirma no céu. Amém. O profeta tinha pregado 7 eras, agora aquelas duas aparecem perfeitamente como o Nubran tinha pregado.
Só que a diferença é que quando o irmão Branham pregou, tinha um pouquinho de luz em Laodiceia. Aí passou-se 6 meses depois que o profeta prega a era de Laodiceia, o Papa vai na Palestina, e aí quando tiraram a foto, Laodiceia já não tinha mais aquele ponto de luz. Eles já haviam colocado Jesus para fora. Os eleitos de Laodiceia já tinham ouvido a mensagem do dia, já tinham saído para fora. Laodiceia ficou completamente escura. Porque eles estão, irmãos, na plenitude da sua meia-noite. Mas nós que estamos ouvindo a palavra, nós estamos um pouco mais adiante. Onde é que nós estamos? Nós estamos em Shalom. Amém. Bom dia. Ao nascer do sol. Amém. Amém? A gente vai mensagem ao nascer do sol. Estamos no sol nascente. Aleluia. Amém? Saímos das trevas de Laodiceia e retornamos ao 8º dia, ao Amém. primeiro dia, a era de Efésios, Aleluia. restaurada outra vez. Amém. Estamos no amanhecer de novo dia. Amém. E essas coisas vão acontecendo. Então, se Deus não disse para eles cessa, eles não tinham parado. Eles tinham destruído. Então Deus fez com que eles parassem. Bom, mais tarde isso aconteceu de novo. Amém? No segundo ai, na Segunda Guerra Mundial. Amém? Esses mesmos anjos, em homens diferentes, em ditadores diferentes, agora eles vieram em Hitler, Stalin, Mussolini e Eichmann, que foram aqueles ditadores também que perseguiram o povo judeu. Aí eu disse para os irmãos do culto ontem, por que eles vieram perseguir o povo judeu? Bom, eles vieram por um detalhe assim. Amém? É um paralelo da Escritura. Vocês lembram que quando Jacó saiu da sua terra e foi para o Egito, porque José mandou trazer toda a sua família para o Egito. Quando chegaram no Egito, Faraó deu a melhor terra que tinha para eles. Eles tinham uma terra boa, eles plantavam, criavam gado, a família crescendo, tudo de bom para eles. Não tinha nada que afetasse eles no Egito. Aí eu disse para os irmãos, Israel é uma semente boa, semente de Deus. Só que aquela semente não foi feita para ser plantada no Egito. Aquela semente, Deus tinha trazido ela para plantar na Palestina. Aí o profeta diz, Deus não abençoa um judeu fora da sua terra. O povo de Israel só é abençoado quando eles estão lá na Palestina. Fora da Palestina, eles são judeus apóstatas. O profeta disse isso. Deus só abençoa quando eles estão lá. O profeta diz, assim como Deus só abençoa o judeu na Palestina, Deus só abençoa a sua noiva gentia quando ela está na palavra. Amém. No momento que saímos da palavra, somos apostatas também. Glória a Jesus. Como é que eu faço para me apostatar? Só sai da palavra. O espírito da apostasia que diz, né? O homem da apostasia, porque está fora da palavra. Glória Né? a Saiu Jesus. fora da palavra quando o Abraão saiu da Palestina e foi para o Egito lá aquela vez. Como ele está lá, o mentiroso apostata. Apostatado. E é tão certo que a advertência do Espírito Santo para nós hoje, essa mensagem, veio para uma advertência só. Volte para a palavra, volte para a palavra, Amém. volte para a palavra. Amém. Aí eu tive a visão prévia da noiva. Quando a noiva estava vindo, e ela era formosa, ela estava bem vestida. Eu vi mulheres de todas as nações, mostrando que a noiva não é apenas aqui da América, é de todas as nações. Amém. E elas vinham como verdadeiras damas. Amém. Seus cabelos compridos, ruivos, loira, morena, negra, de todas as raças. E elas vinham marchando ao som do hino mais perto que está meu Deus de ti. Amém. E quando elas vieram marchando aquela marcha à eternidade, ele disse que eu olhei, fiquei olhando porque alguém saiu da fila. E eu gritei, volte para a fila. Aleluia. É o que acontece o tempo todo. Amém. Nós estamos em marcha para a eternidade. Amém. E você pode notar, às vezes alguém quer botar o pé fora da fila, vem advertir, volta para a fila, Amém. retorna de novo, não sai da Aleluia. palavra, volta para a palavra. Glória a Jesus. Amém. É advertência, não tem lugar que Deus vai te mandar. Aleluia. Né? Vai congregar com Davi, vai congregar com Rondão, vai congregar com o pastor, não é isso que Deus manda. Volte para a palavra. Amém. É aqui que você está congregando em Cristo. Glória a Jesus. Aleluia. As pessoas não sabem, irmão. As pessoas perderam, né, a direção do Espírito Santo, não dá, mas nem sei mais onde é que tem que estar, onde é que... Não, o lugar nosso é na palavra, participamos disso. Amém. Tu vai congregar sozinho, tu ficar só na multidão, tem que estar em Cristo. Amém. Fora de Cristo, estamos apostatados. Podemos estar na melhor igreja, Amém. apostatados. E não tem que dizer, irmão, se meu pastor fosse melhor, eu seria melhor. Mentira, irmão. Adão falhou no Jardim do Éden, o melhor lugar do mundo. E Jesus Cristo venceu o diabo no Éden satânico, o pior lugar que tinha. É verdade. Glória a Jesus. Não é verdade? Aleluia. Hã?
O Judas tinha o melhor pastor e não deixou de ser Judas. Então não é o lugar, não é o pastor, nós é que temos que ter consciência. Amém. Amém. Nosso lugar é na palavra. Amém. Deus não abençoe eles fora da Palestina, Glória a Deus Deus. não nos abençoará fora da sua palavra. Aleluia. Isso pode ter certeza. Aleluia. Amém. Quando eles estão ali, tranquilo, está tudo certinho, aí o que Deus faz? Ah, vocês não querem sair daqui? Não, queremos sair, então tá, então deixa comigo. Deus endurece o coração de Faraó. O Faraó, que não conhecia José, amém, tira os bens que eles têm, bota eles trabalhar como escravo, mata suas crianças, e agora quero ver, não querem voltar? Ou deixa o chicote velho pegar nas tuas costas, e volta correndo com a palavra. É verdade, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cadê o Aleluia. libertador? E agora temos que sair aqui. E aí começaram a orar, se lembraram. Completou 400 anos, cadê o homem que vai nos tirar nós do Egito? Gente, podia ter saído antes. Esperaram o chicote pegar no lombo deles. E aí, irmão, quem determina o tempo é Deus, não sairá daí sem pagar o último sentido. Não é tu que decide, agora eu quero sair, não. Agora você espera o tempo certo para você sair, se aprender. Né? E aconteceu a mesma coisa com os judeus ali na Europa. Estavam lá, a gente não podia emprestar dinheiro para o outro com usura, porque a princípio toda a Europa quase era católico. E lá os protestantes também com a mesma ideia, não se presta dinheiro com usura, que somos todos irmãos. Os judeus têm a fraqueza do dinheiro. Ah, mas vocês não são nossos irmãos, nós somos judeus, somos raça superior. Nós podemos prestar dinheiro com usura para vocês. E aí sentaram atrás de bancos lá e começaram a emprestar dinheiro. Daí onde veio a palavra bank, os primeiros bancos mundial criados pelos judeus. Daqui um pouquinho os judeus estavam bilionários na Europa. Quase tudo era deles. Voltar para a Palestina para quê? Para aquele deserto? Fazer o que lá? Me incomodar com palestinos se eu estou bem aqui na Europa. Aí diz, ah, vocês não querem voltar? Eu tenho 144 mil para selar naquele dia, e eles têm que estar lá. Talvez estavam os avós, os bisavós, os tataravós de muitos daqueles que vão ser selados. Ah, vocês vão voltar sim. E eu vou mostrar como vocês vão voltar. Aí o que Deus faz? Endurece o coração desses ditadores. Deus endurece o coração do diabo, irmão, de pessoas, de tudo que está à nossa volta, para botar nós na linha sempre. Amém. Aleluia. Verdade. E bota nós na linha. Amém. Não querem voltar por bem? Não. Vão voltar por mal, então. É verdade, Jesus. O coração desse ditador foi endurecido. Irmão, chega a ser assim uma coisa desumana. Aquele era tanto demônio que tinha naqueles homens, que era demônio, ele não tinha pena de ninguém. O Hitler mandou matar a própria prima dele, porque ela era doente mental. Não tinha pena de nada. Pegar uma criança judia, porque era judia, tirar no chão e dar um tiro na cabeça. Aquele sentimento que o ser humano acabou. Era puro demônio. O profeta disse, deixa um homem, amém, sem a sua alma, sem o Espírito Santo, e você vai ver que ele é pior que um animal. E era o que aqueles homens faziam. Pior que um animal. Glória a Jesus. Aleluia. Estava ali, matavam, atrocidade, e não queria nem saber o que ia. Estava nem preocupado. Amém, Amém? Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas o que era isso, irmão? Isso era a mão de Deus Amém. naqueles 4 ditadores para fazer com que eles retornassem à sua terra. Então Deus aperta e eles são obrigados a voltar aí. 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração. 6 milhões. Olha, vou parar e contar isso. É muita gente que morreu. Mas foi necessário. Mas quando estava morrendo muita gente, aí daqui a pouquinho Deus dizia, cesse os ventos. Porque aqueles alemães que estavam avançando, misteriosamente, daqui a pouco começaram a recuar. Aí aconteceu. Parecia que ninguém ia para a Alemanha. Eles começam a recuar. O que estava acontecendo? Deus cumprindo a sua palavra. Amém. Cesse os ventos. Chega. Mataram o suficiente, agora para. Deus determina tudo. Amém, Jesus. Amém? Parar. Aleluia. Bom, então deixa eu outra coisa aqui para os irmãos aqui. Amém. Existem duas coisas que acontecem. Paulo fala em Romanos capítulo 11, Paulo fala a respeito da plenitude dos gentios. Quando Paulo está falando que Israel será salvo. Mas ele diz que Israel poderia ser salvo depois que terminasse a plenitude dos gentios.
plenitude do gentil é o tempo espiritual que Deus trata conosco. Isso é a plenitude do gentil. Nós estamos dentro da plenitude do gentil. Paulo fala da plenitude dos tempos. Plenitude iniciou quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecoste. Então começa-se as 7 eras da igreja, Deus tratando com a sua noiva gentia, dentre as nações, tirando o povo para o seu nome. E essa plenitude, ela termina quando a igreja ela é arrebatada, quando ela sobe no rapto. Então aí termina a plenitude dos gentios. Então agora começa a plenitude dos judeus, através das 2 testemunhas, começa a pregação para eles, para tirar eles a tradição judaica. Então ali acaba a plenitude. E existe também o tempo dos gentios. O tempo dos gentios é um tempo político, que começou lá com Nabucodonosor, a cabeça de ouro, e termina com as pernas da estátua, Roma, oriental e ocidental, e os pés lá, misturados os dedos de barros e ferro, com o reinado do anticristo. O que Jesus disse em São Lucas? Ele disse assim, ó, Jerusalém será sitiada pelos gentios até que termine o tempo dos gentios. Vocês podem ver, irmãos, que hoje Jerusalém não é a capital de Israel. A capital de Israel hoje é Tel Aviv. Jerusalém segue sendo uma cidade internacional dominada pelas Nações Unidas. Por que pelas Nações Unidas? Porque as Nações Unidas representam todas as nações. Como eles representam todas as nações, então ali está cumprindo o que Jesus disse. As nações dominam Jerusalém. Embora, eu falei no culto ontem, né, Donald Trump tenta... vou botar lá a capital em Jerusalém. Jerusalém é a capital eterna de Israel. Está só se adiantando. O Bolsonaro também tentando imitar, né? Vou botar na minha capital. Amém. Enquanto não chegar o tempo determinado, não adianta eles quererem fazer isso. Eu me lembro que na Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando Israel venceu ali aquelas 3 nações poderosas em 6 dias, porque a mão de Deus interviu, 6 dias eles venceram 3 nações poderosíssimas que estavam ao redor deles. Né? Uma nação pequena, tinha começado em 48, 67, não sei nem quantos anos tinha. Não tinha 20 anos, 21 anos, ou 19 anos. Né? Conseguiu vencer 3 potências em 6 dias apenas. Se não é um milagre de Deus, não é amor de Deus, eu não sei o que é então, se não é Deus lutando por Israel. E eu me lembro que aquele general que tinha um olho cego, que tinha um tapa-olho, eles estavam prontos para colocar uma bomba na Meca, lá no templo dos muçulmanos, para explodir. Amém? Não sei de onde veio lá a ordem, não sei se foi, eu acho que o primeiro-ministro, eu te falei errado, da Ben-Gurion, não era da Ben-Gurion, era a Skol. Deu uma ordem, não coloque. Daqui a pouco eles recuaram, eles tinham Jerusalém nas mãos. Mas como não era o tempo ainda, nós estamos dentro do tempo dos gentios ainda, então eles tiveram que recuar, ficaram só com os muros das lamentações e devolveram o resto. Né? Então nós temos que realmente perceber que tempo que nós estamos vivendo. Né? Amém. Amém. Deus trazendo a última advertência através dessa mensagem para os gentios. E ao mesmo tempo Deus trabalhando com o seu povo, colocando eles na terra. Para que eles também possam receber a minha parte deles. Então, estamos no encerramento, olha, irmãos. Quando o profeta fala essas coisas, diz assim, pode ser hoje, pode ser daqui a 5 dias, pode ser daqui a 10 anos, nós não sabemos. Uma coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, o profeta aconselhou: pregue como se Jesus viesse daqui há 10 anos, mas viva como se ele viesse no próximo minuto. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Então o que nós temos que fazer? Temos que viver esse evangelho de uma maneira como se nós estivéssemos esperando Jesus para qualquer momento. Amém. Glória a Jesus. Amém. Não, mas ela não deu a vinda. Quando eu falo da vinda do Senhor, eu estou me referindo à nossa transformação, à ressurreição dos mortos e o encontro com o Senhor nos ares. Amém. Que isso pode realmente acontecer a qualquer momento, qualquer hora pode acontecer. Amém. Então, estejamos sempre preparados. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.
Quando o Senhor, Santo, santo. quando o Senhor Oh, grande. fala a respeito desses dias, e nós citamos bastante, né, os dias de Noé, os dias de Ló, Sodoma e Gomorra, e tem uma partezinha que a gente se esquece, né, aquela partezinha que tem uma advertência, ele diz assim, ó, lembrai da mulher de Ló. Verdade. Lembrai da mulher de Ló. Então, uma advertência que Deus dá para que a gente não se esqueça. O que